Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 94.600 dólares. Bitcoin que continua forte, testando a resistência dos 95k. Nesse momento, a gente começa a ver um mercado mais otimista e muitas pessoas falando de alvos nos 150, 200, até 250 eu vi. Hoje no vídeo eu quero te passar a minha visão sobre isso tudo e, para mim, até onde o Bitcoin pode ir. Além disso, quero falar sobre mais de 10 altcoins, as mais pedidas que vocês mandaram no vídeo de ontem. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no longo prazo, tá? Depois a gente vai para o curto prazo, a minha estratégia no momento, e por fim a gente fala das altcoins. Vou falar de 10 altcoins que eu invisto e te mostrar onde que eu posso, se as tendências delas estão bonitas, se já voltaram para uma tendência de alta, e basicamente onde a gente pode ter buy zone nessas criptos, tá bom? Show de bola. Então, entendendo isso, né, a gente pode falar um pouco sobre o Bitcoin. E eu lembro para vocês que, na minha opinião, o Bitcoin continua numa tendência muito clara de alta. A gente está rompendo um padrão de continuação aqui. E a gente tem tudo, sim, para os próximos meses, ver o Bitcoin renovando máximas. Qual que é o principal risco para o Bitcoin agora? Para mim, claramente não são os indicadores, não é o gráfico do Bitcoin que está maravilhoso. O principal risco é o S&P 500, bom? O S&P 500 está tentando fazer um pivô importante acima dos 5.500 pontos e que o Bitcoin está quase pedindo passagem para ele. Ele está quase, você vai me deixar S&P 500? Então, se a gente vê um S&P 500 conseguindo se recuperar, mesmo que seja um pouco aqui, eu imagino o Bitcoin continuando essa tendência de alta. Para mim, o maior risco, igual a galera tá falando de bear market, para mim o maior risco é um crash bizonho no S&P 500, um crash que a gente não vê desde 2008, né? Um crash de mais ali de 35, 40%, né? E sinceramente, eu acho que as probabilidades disso acontecer são bem baixas, até porque a gente deixou o maior volume em décadas aqui nesse fundo do S&P 500 do dia 7 de abril. A gente sabe, quando tem muito volume, quer dizer que muitas pessoas estão tomando decisões. Normalmente as pessoas tomam decisões erradas, né? Então eu acho que muita gente vendeu nesse fundo aqui no desespero. Assim como no próprio Bitcoin, né? Quando a gente pega aqui o gráfico do Bitcoin, a gente sabe que no diário a gente teve a maior venda desde o fundo de agosto, né? Então eu acho realmente importante a gente entender que o risco do Bitcoin para a gente não ter uma bull run agora, caras, não são nos indicadores dele, são muito mais no S&P 500, já que todos os indicadores mostram alta, né? Ontem eu estava até olhando o Open Interest aqui para mostrar para vocês, para mostrar para os associados do Live Trading, que o Open Interest, quando a gente estava lá na máxima do Bitcoin, ele estava em 70 bilhões de dólares, acima de 70 bilhões. A gente teve a maior queda de Open Interest da história, cara. A gente chegou ali aos 45. Isso são basicamente 25 bilhões de dólares de queda no Open Interest. Isso nunca tinha acontecido, ainda mais num período tão rápido, né? Então, assim, é realmente impressionante o que a gente fez aqui em uma questão de 2 meses. Isso mostrava de maneira muito clara que a queda não tinha interesse. A queda ela estava sendo feita com pessoas desistindo, com pessoas saindo das posições, ou seja, não tinha um real interesse pela queda. E tudo bem, é muito difícil você ter um aumento de Open Interest na queda, mas uma queda maior da história, quando a gente pega esses 60 dias que a gente teve ali, cara, isso não denota um bear market, né? Denota uma correção do movimento. E o mais legal é que a gente saiu desses 45 bilhões aqui e já estamos de novo em 67 bilhões. Só do preço subir um pouquinho, cara. Essa semana, quando a gente estava abaixo dos 80, a gente estava em 52, nós já estamos em 67, ou seja, o preço começa a subir, o Open Interest começa a aparecer, o interesse começa a aparecer. Além disso, eu venho mostrando para vocês que a gente tem uma mega divergência bullish aqui, né? Com cerca de 67 bilhões de dólares de pessoas que venderam a mercado. Isso também nunca aconteceu na história, tá bom? A gente nunca teve uma divergência tão forte num período tão curto de tempo. Tudo isso me leva a crer, cara, que a bull run, ela está no começo, né? Não só isso, mas quando a gente olha para o resto do mercado, a gente olha, por exemplo, para as altcoins, cara, se a gente não tiver uma bull run, uma altcoin season, o mercado cripto quebra, tá bom? Se a gente continuar simplesmente num bear market aqui e essa dominância continuar subindo, basicamente 99% dos projetos do mercado cripto vão quebrar. Isso pode acontecer?
Pode, muitos deles vão quebrar. Mas eu tô falando de projetos grandes quebrar, eu tô falando de ETH quebrar, eu tô falando, quebrar entre aspas, né? Tipo assim, deixar de ter relevância, né? Eu tô falando de SUI, eu tô falando de ARA, eu tô falando de bons projetos terem problemas de financiamento se a gente não tiver um movimento de alta. E eu tô falando dos top 20 aqui, né? Imagina os projetos top 100 ali, que tem bons projetos também, as gemas que a gente investe. Então é necessário entender que a chance das grandes instituições, dos VCs, deixarem isso acontecer, cara, é muito baixa, tá bom? Mesmo que seja por um leve período de tempo, cara, eu imagino que sim, a gente vai ter ainda um bull market forte, uma altcoin season forte. Isso aqui não é alt season, tá bom? Tipo, 3 semanas de alt season, cara. No último bull, a gente teve basicamente ano, tá? Foi mais de ano de alt season até a gente formar o fundo da dominância ali. Eu acho que a alt season acabou ali na virada de 22, quando a gente formou o topo. Então, vocês conseguem ver a diferença disso aqui para isso aqui? Né? Então, eu acho acho que não tem nenhum indicador que mostra pra gente que a gente tá num bear market. Tanto é que quando as pessoas falam de bear market, vocês podem ver que normalmente elas ligam isso a um crash global, né? Ligam ao S&P 500, e eu entendo isso, caras, mas saiba, não é a maior probabilidade a gente ter uma queda de 50%. Isso aconteceu 2 vezes na história. Então, pelo amor de Deus, não deixa a turma do apocalipse tirar o seu foco do melhor investimento da história, que é o Bitcoin. E tudo bem, cara. Eu entendendo isso, eu sei que, ok, né, o Bitcoin, ele, para mim, ele ainda tem muito espaço para subir, só que eu tenho muito receio desses alvos que as pessoas colocam, né? Eu não gosto quando o cara chega, não, vai no 150, vai no 170, vai nos 200, não, olha só. Por quê? Porque você não deve colocar um alvo e esperar isso acontecer no mercado. Né? Imagina a turma que esperou os 70 ali, muita gente estava esperando 70, 67, seja por uma média, seja por o que for, seja porque deu na cabeça que era ali, seja por uma extensão de FIBO, blá blá blá. Você não deve ficar esperando esse tipo de alvo no mercado, tá bom? O que você deve é reagir ao que o mercado faz no dia a dia, né? Então a gente não vai, eu não vou virar para você, não, eu acho que 180 mil dólares é o topo, eu vou vender ali. Não, eu vou estar diariamente aqui acompanhando com vocês o mercado. Se a gente tiver muita compra mercado, muita euforia no 120, beleza, a gente grita o topo no 120. Se for no 150, beleza. Se for nos 200, beleza, tudo bem. Mas você fazer esse tipo de alvo só é prejudicial, tá bom? Porque além da maioria deles não fazer o menor sentido, você também acaba tendo expectativas que podem ser frustradas. Imagina a turma que esperou 70 mil dólares para comprar. Imagina o desespero dessa galera agora torcendo pro S&P 500 cair, pro Bitcoin cair também, né? Então, da mesma maneira, você não pode fazer o contrário. Você não pode, não, eu só vou vender no 150, só vou vender no... Não, você tem que olhar o dia a dia, e quanto mais tiver indicadores mostrando o topo, mais a gente vai estar vendendo. Tá bom? A maior prova disso, caras, é que na última bull run, a gente chegou no topo ali sem Bitcoin. Chegamos no topo zerado de Bitcoin, né? E é por quê? Porque a gente cravou o topo? Não, porque a gente foi vendendo ao longo do caminho. A gente teve uma bolha bizarra que fazia a gente vender ao longo do caminho. E é exatamente o que eu espero fazer, tá bom? Então não espere eu cravar um alvo assim, né? E falando assim, na boa... e aí é quase futurologia, né? Vocês entenderam porque eu não gosto disso. Mas eu acredito sim que a gente tem uma boa chance de chegar acima dos 200 mil dólares, tá? E é justamente por eu acreditar nisso que eu entendo também que a minha relação risco-retorno para comprar o Bitcoin, talvez a máxima, seja os 86 mil dólares, né? Afinal, quando a gente traça o FIBO aqui, é aqui que a gente tem a nossa região ali de relação risco-retorno. E na boa, pensa comigo. A gente está num ativo extremamente volátil, extremamente arriscado, e 200 mil dólares é um alvo, obviamente, otimista, né? Se a gente for nos 200 mil dólares, cara, a gente está falando de 130% de alta. Será que vale a pena eu me expor tanto assim no Bitcoin nesse momento para pegar 130% de alta num cenário otimista? Talvez não valha tanto, tá bom? E aí você começa a entender por que, né, a gente foi vendendo muito Bitcoin nesse movimento aqui e foi comprando mais altcoins neste movimento aqui. Né? Por quê? Porque as altcoins agora podem fazer muito mais. Tá? Então, eu acho que nesse momento é um ótimo momento para você ter uma carteira diversificada, tá bom? E não depender só do Bitcoin.
já que o Bitcoin, para mim, a buy zone dele vai estar ali abaixo dos 87 ali, dos 86 mil dólares, tá bom? Antes disso, cara, comprar aqui nos 95, comprar nos 100, cara, eu não vejo relação isso com o retorno. Para eu me expor assim, eu quero mais de 100%, bem mais de 100%, digamos assim. Então, só para fazer uma comparação aqui, um ETH na vida, se a gente volta na máxima histórica, a gente está falando aqui de 165%. Ou seja, nem precisa formar novas altas, que a gente faria mais do que um cenário otimista do Bitcoin. Tudo bem? Então é por isso que, nesse momento, quando eu pego a minha carteira, eu tenho somando bem mais altcoins do que Bitcoin, né? Então, beleza, eu ainda tenho muita cripto e tal, tenho muito pouco caixa, né? Esse talvez seja o momento que eu tenho menos caixa. Eu acho que é, tá? O momento que eu tenho menos caixa desde os fundos do Bear de 2022, onde a gente ficou com 5%. Então, eu tô extremamente otimista, estou olhando para cima, mas eu entendo também que, cara, eu tô colocando muito em altcoins, estou, por quê? Porque elas vão ter relações risco-retorno que vão de encontro com o que eu quero. Eu não quero fazer 100% até o final dessa bull run. Não, eu quero fazer 300%, 400%. Tá? Eu acho que com a minha carteira é possível. Mas eu entendo também, cara, que eu tô correndo muito risco. Então, quando eu tenho uma queda das altcoins de 80% e tal, a carteira machuca. Eu falei com vocês, a minha carteira total chegou a perder 28% ali do valor, a carteira cripto chegou a perder 50%. Né? Então é importante a gente também dosar a nossa expectativa, né? Afinal, quando a gente olha para uma carteira que eu quero que faça 3, 4 vezes, eu tenho que estar disposto a tomar porrada de 50%. Né? Não existe retornos absurdos sem risco. Né? Por exemplo, se eu pego a minha carteira ali dos fundos de 2023, caras, ela tá fazendo 3 vezes. Saca? Ali de outubro de 2023, ela tá fazendo 3 vezes. Saca? Então, no longo prazo, essa estratégia, ela se prova vencedora. E tudo bem que ela chegou a fazer 6 vezes ali nos topos, né? Quando a gente estava ali, quase 6 vezes, quando a gente estava ali nos 110 mil dólares e as altcoins estavam pumpando ainda. Mas tudo bem, eu aceito esse risco porque eu estou buscando um retorno elevado, tá bom? Pô, a carteira já subiu mais de 30% dos fundos de 2 semanas atrás, então é uma carteira volátil e é uma carteira que eu estou de olho para fazer muitas vezes. Por isso que eu ainda continuo muito exposto nas altcoins, por isso que nesse vídeo eu também vou falar sobre as altcoins, beleza? Show de bola. Inclusive o Bitcoin está conseguindo romper os 95, né? Mesmo sem o S&P 500 romper os 5.500 pontos. Um bom sinal, né? Um bom sinal. O Bitcoin está liderando aí esse movimento. Inclusive vamos dar uma olhada aqui se alguém comprou demais, se teve alguma coisa. Mas não, cara. Olha só que coisa interessante. A gente tá com um candle bonito, rompendo os 95 mil dólares e tem mais venda a mercado. Isso é lindo, isso é lindo. A turma tá vendendo a tendência de alta, tentando adivinhar um topo duplo aqui. O que vocês sabem, né? Nunca é bom tentar adivinhar topo duplo. Show de bola! Entendendo isso, a gente pode ir também para uma análise das altcoins, né? Então, deixando bem claro aqui, continuo extremamente otimista para o Bitcoin, não estou fazendo nenhuma venda dos meus Bitcoins agora, primeira venda que eu cogito nos meus Bitcoins vai ser próximo da máxima histórica, a gente sabe que topos duplos não são bons para você shortar, mas são bons para você fazer alguma realização parcial e tal, então é onde eu estou de olho, 108, 109, 110 mil dólares, se tiver muita gente comprando em euforia eu devo realizar lá, antes disso não, tá bom? Nem por isso eu acho que você tem uma boa compra de Bitcoin nos 95 mil dólares, né? Como a gente disse ontem, a gente está numa resistência ferrada aqui, né? Não é uma resistênciazinha, é uma resistência muito forte, 0,68 do último movimento, onde mais pessoas compraram e venderam nos últimos meses. Então eu não posso virar e falar, a compra é aqui. Não, a compra é somente, como eu disse no começo do vídeo, ali nos 86. Não voltou lá, cara? Pra mim já era, não vou comprar mais Bitcoin esse ciclo, tá bom? Beleza, never say never, né? Mas provavelmente eu não compro mais Bitcoin nesse ciclo se a gente não voltar nos 86 mil dólares, beleza? Show de bola. Entendendo isso e falando um pouco sobre as altcoins, né? E as altcoins, a nossa visão delas vai ser de médio prazo, tá bom? Então eu quero ver aqui, basicamente, as quedas, os pivôs de alta e se a gente, tem volumes significativos e tal.
Tá? Então, vamos começar aqui com as maiores, né? Então, Ada Cardano, né? Então, Ada Cardano, a gente teve aquele tweet do Trump que deu uma ferrada no movimento dela, né? Mas no longo prazo, cara, ela é uma das poucas que mantém uma tendência de alta, tá bom? Então a gente, inclusive, testou 0,786, tá se recuperando, e na minha opinião, ela sim é uma opção de compra para investimento, tá bom? Trade eu não faria, por quê? Porque tem muito volume ali com aquele tweet do Trump e tal. Mas para investimento, eu sim cogitaria caso a gente volte na região dos 65 cents, no mínimo, tá bom? E a gente tá bem volátil, né, caras? Então, tipo assim, talvez você possa esperar um pouquinho mais. O que eu vou passar aqui é o mínimo que eu cogitaria, tá bom? Particularmente, eu não vou fazer essas compras, tá? Por quê? Porque a gente estava fazendo quando estava caindo aqui. Inclusive, compramos ADA. Mas, para quem não comprou, para quem tá de olho, 65 cents, tá bom? AVAX. A VAX é outra que eu gosto bastante, caras. É outra cripto bem interessante. E tem um volume legal no fundo. Ainda não formou um pivô de alta significativo aqui, mas eu cogitaria caso a gente visse uma retração aqui na região dos 19,80, tá bom? É uma das que eu ainda boto muita fé nesse ciclo, eu ainda gosto. Caiu muito, né? Pelo menos conseguiu se segurar nos fundos de agosto ali. Para mim é uma boa opção nessa retração dos 19,78, tá bom? ETH. Né? ETH, como vocês sabem, nós estamos num long no ETH dos $1.600. A minha ideia é realizar lucro para tirar um pouco do risco nos 2.300 e o restante carregar para testar pelo menos as máximas da viradinha do ano ali, tá bom? Então, assim, na minha opinião, ETH talvez seja uma das maiores oportunidades de compra, né? A gente tem o maior volume no semanal desde os fundos da FTX e do fundo da Terra Luna. Então, caras, assim, é o terceiro maior volume da história numa zona de suporte, de maior ponto de controle aqui da história também. Então eu acho que é uma das compras mais claras e aqui é importante falar, né? Todo mundo tá vendo que o ETH tá sofrendo, né? O ETH tá sofrendo em relação às métricas e tal, não sei o que. Isso, tudo bem, isso faz parte do price action, né? É por isso que você não deve nunca colocar mais numa altcoin do que você coloca no Bitcoin. Tá bom? O Bitcoin ele sempre vai ser a sua maior posição, tá? O ETH é a minha segunda maior posição, sim, mas ela nunca vai, de novo, never say never, mas ela nunca vai ultrapassar a minha posição em Bitcoin, tá bom? Então eu acho que é importante entender isso, tá bom? Então, para mim, não só foi um ótimo longo dos 1.600, como é uma buy zone significativa em qualquer retração que a gente tiver aqui, tá? Então, nesse momento, se o ETH voltar para a região dos 1.664, eu olharia para compra de longo prazo, beleza? Show de bola. Entendendo aqui outra, FET, tá bom? FET foi uma das que mais sofreu, né, nessa última pernada de baixa e também está se recuperando legal, né, nesse último movimento aqui. A gente não tem volumes tão significativos iguais às do ETH, né? E a compra dessas moedas que não tem um volume tão significativo é entendendo que a gente tem esse movimento de fundo importante no S&P 500 e no Bitcoin, né? Até falando sobre isso, olha só, o S&P 500 deu uma quedinha aqui, pá! O Bitcoin também deu uma quedinha ali, perdeu os 95, né? Então, tipo assim, entenda, o Bitcoin ele tá tentando ir, mas se o S&P 500 não deixar, talvez a gente não consiga romper. Então a gente tem que entender esse risco aqui, né? Mas enfim, eu continuo extremamente otimista no médio e longo prazo. Legal. Então continuando aqui, FET. Outra que, na minha opinião, não tem um price action tão claro de fundo, não formou pivôs importantes e que, se você acredita no projeto como investimento, você poderia olhar na região dos 57,44, tá bom? HBAR, né? Eu tô pegando as maiores aqui também, galera. Vocês pediram muito ontem, né? HBAR. Para mim, HBAR também é uma das poucas que mantém uma tendência clara de alta, tá bom? Eu acho que a situação da HBAR também é interessante, está retestando topos anteriores aqui e tal. E até formou um pivô de alta interessante aqui, né? Eu não pensaria em long, pois tem volumes grandes aqui em cima, mas para investimento, quem se interessa, este é o FIBO que você tem que pegar, 17 cents, tá bom? Continuando, Link, né? Vamos lá. Link, caras. Link é outra que, na minha opinião, tá se mantendo, lutando por uma tendência de alta desde agosto ali, né? Se segurou também. Né? É uma que eu não pensaria tanto em longs, pois tem alguns volumes feios no topo. Mas no curto prazo, cara, eu diria que é uma grande oportunidade de investimento quando a gente olha ali nos 13,30. Ok?
Continuando e indo para o Render, vamos lá. Render também é uma que sofreu muito, né, nesse último movimento, chegou a perder os fundos de agosto, mas acabou de recuperar. É uma que deixou um volume legal nesse fundo, então é uma que para investimento eu estaria de olho em 3,89 e que sim, a gente vai cogitar um long neste reteste, ok? Solana, vamos lá, Solana é minha terceira maior posição no mercado cripto, tá? Bitcoin, ETH e Solana. E Solana, na minha opinião, deu uma ótima oportunidade, recuperou já os fundos aqui lá de agosto. E na minha opinião, voltando aqui nesta região, a gente pode cogitar um investimento, tá? Eu até entendo que a gente teve volumes grandes nesse fundo, mas tem alguns volumes feios aqui também. Então, investimento, $133 pode ser uma boa opção para a Solana. Beleza? Sui, cara, Sui o grande destaque da semana, né, caras? Assim, 100% em tipo... quase 100% em 4 dias, então realmente impressionante esse movimento da Sui, né? E aqui, obviamente, para investimento, cara, eu olharia para, assim, na boa, cara, eu olharia pelo menos para 2,76, tá? Nem 0,382 me interessaria, depois de tanto que essas moedas caíram, né, cara? Assim, eu acho que pelo menos 0,5 depois do movimento tão forte, é onde eu olharia, tá bom? Já pensando num trade, a gente está de olho para a região dos 3,12 como um possível trade na Sui, tendência clara de alta, movimento legal, voluminho interessante, maior volume do ano no fundo e um volume legal aqui, será o maior volume da semana, essa pernada de alta maravilhosa. Legal? Continuando aqui, caras, outros que vocês pediram muito, a NIR, vamos lá, NIR, outra que sofreu muito nesse último movimento de baixa, né, caras? Deixou um volume legal, maior volume do ano, desde ali de novembro neste fundinho. É uma que talvez a gente cogite um long daqui, tá? Talvez eu cogite um long daqui. Nos 2,31, tanto long quanto investimento podem ser uma possibilidade, levando em consideração volumes bem grandes nesse fundo aqui, né? Divergências bullish aqui, um padrão de reversão aqui que está tentando romper nesse momento, né? Então, é uma que eu vou cogitar long. Legal? Cara, Paul, né? Muita gente falou da Paul aí, né? Paul é uma das piores moedas aí que a gente investe. E ela sofreu, né? Ela sofreu muito, mas o bom é que a gente está deixando alguns volumes legais aqui, maiores volumes desde o final do ano passado, quando teve o lançamento da Paul. Eu não cogitaria muito long, tá? Eu acho que o volume maior não está no fundo, está nesse topo, mas como investimento, se você acreditar nos fundamentos da Paul, você pode olhar para a região dos 22,30 como possibilidade, tá bom? Então, assim, resumidamente, né, galera, o que a gente vê nesse momento? A gente vê, ó, o S&P 500 voltando para baixa, né, o Bitcoin não conseguindo realmente romper esses 95, mas assim, cara, não se enganem, é uma região complicada, tá? Então, é uma região, está escrito hedges aqui, por quê? Porque é uma região que eu não tô buscando por longs, tá bom? Eu não tô olhando para alongar aqui nessa resistência, eu tô olhando para fazer alguns shorts em criptomoedas que estão em tendência de baixa. Nesse momento eu estou apenas em 2, quem sabe a gente abre mais um aí hoje, tá? E para fazer um resumo aqui, eu acho que vocês perceberam, né? A grande maioria das moedas não tem longs. A grande maioria das moedas assumiu uma tendência de baixa feia e a situação está ruim, né? Mas como investimento, vocês estão vendo que a maioria está muito barata ainda, né? Então o Bitcoin não está tão barato, as altcoins estão. Só que tem o grande risco das altcoins. Por quê? Porque quando elas caem muito mais. Quando elas sobem muito mais. Então, levando tudo isso em consideração, o que você precisa fazer? Uma carteira estruturada onde você coloca uma parcela do seu patrimônio nas altcoins. Você não pode colocar tudo nas altcoins, cara. Nunca vi alguém que coloca tudo nas altcoins e que deu certo, tá? Talvez por sorte, mas depois perde por azar. Então, mesmo que você tenha pouco capital, né? Tudo bem, se você tiver muito pouco capital, cara, ok. Quando eu comecei ali em 2016, eu só colocava em Bitcoin. Até 2020, eu só tinha Bitcoin, né? Beleza, Bitcoin não, né? Eu passei por algumas altcoins e tal, mas cripto. Beleza. Mas aí é bom que você entenda os riscos, né? Em 2020, eu estava com todo o meu capital e eu vi Bitcoin cair 50% num dia. Né? Tudo bem que a gente ainda tinha caixa, conseguiu fazer algumas boas compras, mas foi um dia tenso. Vocês imaginam, né? Então, eu acho que é importante entender tudo isso e lembrar que talvez ainda seja um grande momento, uma grande oportunidade de compra. Em especial se a gente tiver essa retração do Bitcoin. Se o Bitcoin retrai esse movimento de alta aqui,
eu realmente acredito que a gente possa começar a ter as compras que eu mostrei para vocês nas altcoins e um potencial long de curto prazo no Bitcoin. Show de bola? Então é isso, cara. Olho no S&P 500, né? Olha só, realmente tá despencando aqui, não tá ajudando aí o Bitcoin. Mas, cara, o Bitcoin está mais forte, né? O Bitcoin, pô, tá brigando acima dos 94.